Olá, hoje iremos tratar do ciclo das receitas públicas. Este ciclo contempla a previsão das receitas, o lançamento, a arrecadação e o recolhimento aos cofres públicos. A arrecadação e o recolhimento tendem a confundir você, mas você verá em nossa aula de hoje que são etapas diferentes. Vejamos então cada uma dessas etapas que a Receita Pública percorre. A previsão da Receita Pública é um estágio que está implícito no próprio orçamento público, pois decorre da expectativa de ingresso dos recursos aos cofres da administração pública. A previsão implica planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária. A previsão deverá ser realizada em conformidade com as normas técnicas e legais previstas no ordenamento jurídico, em especial com normas e disposições constantes na Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse sentido, a referida lei estabelece que as previsões de receitas observarão as normas técnicas e legais e considerarão os efeitos das alterações na legislação, na variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante e serão acompanhadas de demonstrativo da sua evolução nos últimos 3 anos, da projeção para os 2 anos seguintes, aquele que se referirem, e da metodologia de cálculos e premissas utilizadas. No âmbito federal, a metodologia de projeção de receitas orçamentárias busca assimilar o comportamento da arrecadação de determinada receita, fundamentada em exercícios anteriores, com o objetivo de projetá-la para o período seguinte, contando com o auxílio de métodos estatísticos e modelos matemáticos. A previsão de receitas assume importância relevante na busca de um cenário de equilíbrio fiscal e é uma etapa que antecede a fixação do montante de despesas que irão constar nas leis de orçamento. Após a etapa da previsão, ocorre o lançamento das receitas públicas. O lançamento da Receita Pública pode ser conceituado como um ato da administração pública fazendária competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e lança o débito desta nos referidos registros pertinentes. A Lei 4.320, de 1964, define o lançamento como o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora, e inscreve o débito desta. Por outro lado, o Código Tributário Nacional diz que lançamento é o procedimento administrativo, que verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso, propõe a aplicação da penalidade cabível. Uma vez ocorrido o fato gerador, procede-se ao registro contábil do crédito tributário em favor da Fazenda Pública. Em contrapartida, há uma variação patrimonial aumentativa. Observa-se que, para o Código Tributário Nacional, a etapa de lançamento situa-se no contexto de constituição do crédito tributário, ou seja, aplica-se a impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas a Lei 4.320, de 1964, menciona que são objeto de lançamento as rendas com vencimento determinado em lei, regulamento ou contrato. Outra etapa é a arrecadação das receitas, que é o ato pelo qual a administração pública recebe os recursos financeiros, os quais podem ocorrer de forma direta ou indireta. Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pela administração pública. A Lei 4.320, de 1964, define que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas,
o que representa a adoção do regime de caixa para fins orçamentários, quanto ao ingresso das receitas públicas. O recolhimento é a última etapa do ciclo das receitas públicas e a entrega aos cofres públicos dos recursos arrecadados de forma indireta pelos agentes, como, por exemplo, os bancos e outras instituições financeiras que estejam autorizados a receber receitas públicas. É a efetiva transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação e programação financeira, observando-se o princípio da unidade de tesouraria ou de caixa. As etapas da receita orçamentária seguem a ordem de ocorrência dos eventos econômicos, levando-se em consideração o modelo de orçamento existente no país e a tecnologia utilizada. Desta forma, a ordem sistemática inicia-se com a previsão e termina com o recolhimento. No entanto, nem todas as etapas apresentadas ocorrem para todos os tipos de receitas orçamentárias. Como exemplo, apresenta-se o caso da arrecadação de receitas orçamentárias que não foram previstas, não tendo, naturalmente, passado pela etapa da previsão. Da mesma forma, algumas receitas orçamentárias não passam pelo estágio do lançamento, como é o caso de uma doação em espécie recebida pelos entes públicos. Pessoal, por hoje era isto. Um abraço.